Olá. Hoje a gente vai fazer uma análise um pouco mais profunda aqui na manutenção industrial, sabe? Temos um material bem interessante comparando a manutenção preventiva, aquela mais tradicional, e a manutenção baseada na condição, a CBM. Isso aí. A ideia é entender bem o que é essa tal de CBM. Exato. E como ela se compara com as outras, né? A preventiva, a corretiva, até a preditiva. Ver os pontos fortes, os fracos, o que essas fontes que a gente leu dizem. Ok, vamos lá. Vamos sim. E não só na teoria, né? É legal ver como a CBM funciona na prática mesmo. Sensores, software e até a cultura da empresa, que precisa mudar um pouco, né? Começando pelo básico, então. A CBM, manutenção baseada na condição. Ela monitora o equipamento como ele está agora, em tempo real, usando sensores, tecnologia, Antes para não desperdiçar, nem depois para evitar a quebra. Otimizar a vida útil, reduzir custo, aumentar a segurança. E a diferença para as outras é bem marcante, né? Porque a corretiva, bom, ela só age depois que o problema aconteceu. Quebrou, conserta. O famoso apagar incêndio. Exatamente. Já a preventiva segue um cronograma, tipo, troca a cada X meses ou Y horas de uso. Não importa se a peça ainda está aguentando firme. Certo. E a preditiva, ela usa dados, mas para tentar prever quando a falha vai acontecer, olhando tendências, histórico. Então a CBM é diferente porque ela olha o dado atual para agir antes da falha acontecer de fato. É isso? Quase como se a máquina avisasse, olha, tô começando a ficar ruim aqui. Perfeito. A ideia é nem deixar a falha ocorrer. O exemplo da lubrificação que o material traz é ótimo. Na preventiva, você troca o óleo no prazo, né? Esteja ele bom ou ruim. Sim, tá na planilha. Troca. Isso, na CBM, não. Sensores monitoram, sei lá, a contaminação, a viscosidade, e a troca só acontece se esses dados mostrarem que realmente precisa. É uma mudança de foco, da regra para a evidência real. Faz todo sentido. Para de jogar peça boa fora só porque o calendário mandou, né? Exato. E isso conecta muito com a ideia da manutenção centrada na confiabilidade, a RCM. As duas querem entender como e por que as coisas falham para manter tudo funcionando direitinho. E como a CBM faz isso na prática? O processo básico é medir alguma coisa na máquina, comparar com o padrão esperado, detectar se tem algo errado, um desvio, e aí agir. E as ferramentas para isso? Os sensores que você mencionou? Sim, as fontes citam vários. Sensores acústicos para ouvir vazamentos, sabe? Sensores de vibração para pegar desgaste em rolamento, por exemplo. Termografia para ver pontos quentes. Até análise de óleo com sensores ópticos. E sistemas que monitoram o consumo de energia, que também pode indicar problema. Tá, e se a gente colocar lado a lado? CBM versus preventiva, MP. Quais são as grandes diferenças que o material aponta? Olha, a MP, por ser baseada só no tempo, tem dois riscos principais, né? Ou você gasta demais, trocando peça que ainda ia durar muito. O desperdício? Isso. Ou a falha acontece antes do previsto no calendário, e aí você tem uma parada inesperada do mesmo jeito. A CBM tenta fugir disso, usando a vida útil da peça ao máximo, intervindo só quando tem um sinal real de que precisa. Mas imagino que implementar CBM seja mais caro no começo, não? A preventiva parece mais simples, mais barata para iniciar. Sim, sim. O investimento inicial da CBM geralmente é maior. Precisa dos sensores, do software para analisar os dados, do treinamento para o pessoal. A MP tem um custo de entrada menor. Mas e no longo prazo? Aí que a conta pode virar. A CBM pode gerar uma economia bem grande ao evitar paradas não planejadas, que custam caro. Reduzir a compra de peças de reposição, otimizar a mão de obra, é um investimento que busca mais confiabilidade, mais tempo de máquina rodando, principalmente naqueles equipamentos que não podem parar de jeito nenhum. Entendi. Então a escolha entre uma e outra não é preto no branco. Depende muito do equipamento, da criticidade dele. A MP ainda serve para coisas mais simples? Com certeza, para equipamentos menos críticos ou que têm um padrão de falha bem conhecido e previsível, a MP pode ser super eficiente e mais barata.
A CBM, ela realmente brilha nos ativos mais caros, mais complexos, aqueles cuja falha causa um impacto enorme na produção, na segurança ou até no meio ambiente. Pensa numa turbina de energia, num reator químico, numa linha de montagem principal. E para implementar, como colocar a CBM para rodar? Os materiais falam de desafios, né? Não é só comprar sensor e instalar. Não mesmo. Exige um planejamento bem feito, definir quais são os objetivos, quais os KPIs para medir o sucesso, escolher direitinho quais ativos vão entrar no programa de CBM, geralmente os mais críticos. Faz sentido focar onde o retorno é maior. Exato. E depois integrar os dados que vêm desses vários sensores numa plataforma única. Um software de gestão da manutenção, um CMMS, ajuda muito nisso. E tem o desafio cultural, que às vezes é o maior. Ah, a resistência. Pois é. Precisa repensar um pouco a estrutura da equipe de manutenção, talvez criar funções novas para quem vai analisar esses dados. E nem todo mundo gosta de mudar o jeito de trabalhar, né? Até existem normas, tipo a ISO 17359, que dão um guia de como fazer esse monitoramento de condição. Interessante que a ideia da CBM não é tão nova assim, né? Você falou que vem lá dos anos 50. O que mudou foi a tecnologia que tornou ela mais viável hoje. Exatamente. A tecnologia, principalmente com sensores mais baratos, a internet das coisas, o IoT, softwares mais poderosos para análise de dados, tudo isso deu um impulso enorme para a CBM. Hoje tem técnica para tudo, desde uma inspeção visual mais apurada até análise de vibração super complexa. E o software é tipo o cérebro, né? Gerencia tudo, junta os dados, busca padrões, ajuda a planejar o que fazer. Então, olhando a foto completa, não é uma questão de escolher ou preventiva ou CBM e jogar a outra fora. O caminho é combinar. Tudo indica que sim. A estratégia mais inteligente parece ser uma combinação. Usar a simplicidade e o menor custo da MP, onde ela se encaixa bem, e aplicar o poder da CBM naqueles ativos que são realmente o coração do negócio. É uma abordagem bem alinhada com a gestão de ativos moderna, tipo ISO 55000 e com a Indústria 4.0. Certo. Então, resumindo a nossa conversa, a CBM é essa evolução, né? Sair do calendário fixo e usar dados reais para decidir a hora certa de fazer a manutenção. Mais eficiente, mais preciso, principalmente porque é crítico. Mas exige investimento e uma mudança de mentalidade. Não tem jeito. Exato. E para a gente pensar um pouco mais, uma das fontes levanta um ponto bem interessante sobre os interesses envolvidos. Diz que a CBM, por focar em evitar manutenções desnecessárias, atende melhor aos interesses de quem é dono da fábrica. Diferente de modelos só preventivos, onde, teoricamente, quem vende o serviço ou a peça pode até ganhar mais com intervenções programadas, mesmo que nem sempre essenciais. Boa questão. E isso leva a uma pergunta final, né? Como é que as empresas podem, na prática, medir e justificar o retorno sobre investimento ROI da CBM de forma eficaz? Como mostrar para a diretoria, que muitas vezes está focada no resultado financeiro de curto prazo, que os ganhos em confiabilidade, em tempo de máquina disponível, que tudo isso compensa aquele investimento inicial maior? Como ir além do vamos gastar menos com peça? Siga os canais do Manual da Manutenção nas redes sociais e não deixe de compartilhar. Obrigado!